vamos sim, vamos sempre, né, continuar e adquirir esse patrimônio maravilhoso que é o conhecimento, né? Para quê? Para estar no topo da lista de classificação do seu concurso. Vamos falar agora sobre a adoção no ECA, ok? Lógico, a adoção de criança e adolescente que se regulamenta, né, se vai se reger pelas disposições do ECA, ok? Já a adoção de adulto, que também é possível, aí é o Código Civil. Nosso foco é a adoção de crianças e adolescentes, vedada a adoção por procuração, ok? Então vamos lá, devidamente atualizado, né? Vamos lá fazer a atualização importante, novidades mais recentes. A adoção é medida excepcional e irrevogável, isso aqui já existia, né? A qual se deve recorrer apenas com os esgotados recursos de manutenção na família, né, natural, na família extensa. Sempre lembrando disso, né? Toda hora reforça isso, para deixar bem claro, olha, só vai inserir a criança ou adolescente numa família substituta em último caso, ok? Só que também não pode demorar, né? Porque é o último caso que vai ser demorado. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, aí, claro, deve prevalecer os interesses do adotando. Num conflito de interesse, né, sempre prevalece o adotando, que é a parte mais fragilizada nessa relação jurídica aqui, ok? Bom, gestantes e mães, adoções no ECA, vamos lá. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seus filhos para adoção antes ou logo após o nascimento vai ser encaminhada a justiça. Reforço, trouxe aqui mais uma vez, né? Porque é importante lembrar disso, não é para marginalizar essa mulher que quer entregar o seu filho para adoção, né? Ninguém sabe da vida dela, ela que sabe ali as suas, né? O porquê, os fundamentos das suas decisões, e é preciso respeitar. Não é incentivar essa entrega, mas é dar o apoio que a pessoa precisa e o encaminhamento adequado para que essa criança seja recebida numa família, né? Ok? Quantas crianças aí estariam sem sofrer tantas violências aí que estão sofrendo se tivessem sido encaminhada para uma família substituta, amorosa, acolhedora, e às vezes estão lá na família natural, uma família natural desestruturada, sem menor condição de proporcionar um desenvolvimento sadio, né, para uma pessoa. Então, assim, existe essa cultura muito forte no Brasil que a gente precisa mudar, né? A gente tem que mudar isso. Não é incentivar a mãe a entregar a seu filho, mas é apoiar a sua decisão, se essa foi a sua decisão, ok? Bom, o acolhimento familiar é uma modalidade de medida de proteção, enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em adoção, toda criança e adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de uma família cadastrada nesse programa, ok? É uma medida de proteção, programa de acolhimento familiar, essa é a preferência. Se não tiver, vai para acolhimento institucional. Os efeitos da adoção. Atribui a condição de filho, ok? Ao adotado. É filho, não é filho adotivo. Não, é filho, ponto final. Ok? Desligando o vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais que permanecem, né? Não pode aquele filho casar com o pai ou com a mãe, porque não é mais pai e mãe, entendeu? Então, os impedimentos matrimoniais, eles perduram, mesmo com esse desligamento que aconteceu aí dos pais e parentes, ok? Os genitores. Quem é que não pode adotar? Cai muito em prova, os impedidos de adotar. Ascendentes e irmãos do adotando, ok? Também o tutor ou curador, enquanto não prestar conta. Porque tem que sempre lembrar disso, né? Tutor e curador são mais voltados aí para a administração não só do desenvolvimento, né, de proporcionar, ter a responsabilidade de não só proporcionar
o desenvolvimento sadio para aquela criança e adolescente, mas também deve administrar o seu acervo patrimonial, né? E aí tem que prestar conta. Depois que prestar conta é que pode pensar na adoção e saldar o seu alcance, saldar aquilo que ele gastou. É isso, ok? Cônjuge companheiro para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou que tenham uma união estável comprovada, ok? Comprovada aí, não a união estável, mas a estabilidade da família, né? Que não deixa de ser uma forma de comprovar a união estável, né? Sempre lembrando disso. O ECA, ele é voltado para a adoção de uma pessoa quer adotar, acabou, entendeu? Não precisa ser casal, não precisa, tá bom? Mas pode ser o casal? Pode. Para isso, tem que ser casal, né? Tem que ser casal. E aí, comprove o casamento ou a união estável. A parceria homoafetiva não está regulamentada no ECA, mas é uma evolução, né? A parceria homoafetiva ela é semelhante à legislação que a regulamenta, mantém aí a semelhança com a união estável, né? Então, é uma possibilidade também, existem casos concretos de adoção por parceria homoafetiva, onde na forma da união estável foi comprovada a estabilidade da família. E que bom que isso aconteça, né? A gente também tem que vencer essa outra cultura do preconceito, né? Então a gente deixa a criança e o adolescente institucionalizado porque entendemos que não é adequado, moralmente adequado, essa criança ser criada numa parceria homoafetiva. Pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa, assim, rever, enquanto sociedade brasileira, vários valores. E aí a construção do discernimento ético, né? Isso é ética, sim. Vamos lá. Divorciado, judicialmente separado e ex-companheiro. Poxa, acabou a união, né? Você sabe quando todo mundo sabe, mesmo quem não viveu, eu nunca vivi uma separação, né? E aí, mas tenho separações de casais próximos. E vivo isso no meu trabalho, porque eu sou oficial de justiça. A medida mais terrível a se fazer é a busca e apreensão de crianças e adolescentes. Tirar a criança da mãe, entregar para o pai, tirar do pai, entregar para a mãe, nessa briga insana, porque os adultos não se entendem, uma criança é jogada de um lado para o outro. Isso é triste, isso é egoísta, né? Uma pessoa que faz isso é egoísta. Lógico, eu não estou falando que aquele que recorreu à justiça é egoísta. Uma das partes ou ambas são egoístas, não é? Com certeza. Por quê? Porque quando um casal se entende, acabou o casamento, acabou a união estável, mas filho é para a vida toda, não é? Então, tá, a gente não consegue mais viver junto, tá bom? Então, resolvemos. Mas filho, nós vamos resolver juntos o que fazer com o filho. Só que aí fica usando o filho para atingir o outro. E isso é uma insanidade, né? Isso é um absurdo. Então, claro que os divorciados, né, judicialmente separados, os ex-companheiros, a princípio, não podem adotar em conjunto. Não pode. Para evitar transtorno na vida daquela criança ou adolescente. Salvo, olha lá, podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e que o estágio de convivência, né, com aquela criança, que aquele adolescente, tem iniciado lá na vivência conjugal, lá na vivência da união estável, entendeu? Comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele que não vai ficar com a guarda, ok? Assegurada, claro, a guarda compartilhada, que é a melhor solução, né? Ok? Então, assim, acabou o casamento. A princípio, só um que vai adotar. Aquele que vai ficar com a guarda, que vai adotar, que vai ficar com a guarda, que ficaria com a guarda, vai adotar. O outro não, certo? Agora, o outro, né, um dos cônjuges faz questão de também adotar. Apesar da união não mais existir. Pode ser? Pode. Mas que não tenha brigas, que não tenha desavenças, ok? Certo?
Adoção póstuma, que também é uma exceção, deferida ao adotante que após inequívoca manifestação de vontade vier a falecer no curso do procedimento antes da sentença, né? Infelizmente aconteceu. Estava num processo de adoção, manifestou a vontade de adotar aquela criança, aquele adolescente e faleceu. Pode, mesmo assim, não é a regra, isso é uma exceção. Tanto que somente para aquele que inequivocamente manifestou sua vontade em adotar. Se não houve essa manifestação de vontade, não vai ocorrer adoção póstuma, ok? Aí muitos falam assim, mas pra que se o cara morreu? E os efeitos, né? Eu não vou nem falar dos efeitos sucessórios de herança, etc, etc. E os efeitos na personalidade, né? Daquela criança e daquele adolescente. Muita coisa, muita coisa. Vamos lá. Procedimento para habilitação dos pretendentes à adoção. Para habilitação dos pretendentes à adoção. Presta bem atenção nisso. Não é isso aqui não é o processo de adoção, não, pelo amor de Deus. Existe um cadastro de adoção, onde nós temos ali os adotantes, né? Aqueles que querem adotar, os adotandos, que são as crianças e adolescentes em condições de serem adotados, ok? Então, para ingressar nesse cadastro como adotantes, precisa todo um procedimento para verificar se aquela pessoa é apta a adotar. Tem muita gente que acha lindo, igual a mim, eu acho lindo adotar, mas eu nunca me candidatei à adoção. Por quê? Porque eu não tenho perfil para adotar, né? Eu tenho uma vida muito agitada, eu já tenho 2 filhos, eu não conseguiria inserir uma nova, talvez, eu acredito isso, uma criança adolescente na minha rotina, eu não daria a atenção que essa criança e esse adolescente precisa, entendeu? Então, é muito melhor você se conscientizar disso do que, não, é linda a adoção, vou adotar, aí acha que a criança ou adolescente é uma bonequinha, né? É igual muita gente que tem bicho. Acha que o bichinho é de pelúcia, não, o bichinho é de verdade, né? Criança e adolescente é de verdade que está sendo adotado, né? Que será adotado. Ou seja, dá problema, dá defeito, né? Não é verdade. Aí, quais são os problemas? Como qualquer filho. Ué, é filho? É filho. Então, tem doença, né? Tem pirraça, tem aborrecimento na escola, né? Faz parte, né? Tem momento que tem briga, que tem desavença, tem que ser rude, né? Nem isso tudo é flor. Tem lá os espinhos. Mas a flor é linda, né? E a gente suporta e contorna os espinhos. E a gente aprende a viver com os espinhos, porque a beleza da flor compensa, não é não? Isso é relacionamento. E qualquer relacionamento tem que ser assim. Só que tem as pessoas que, né, esqueceram de falar dos espinhos, né? Só enxerga a flor. E quando vem os espinhos, não é isso que eu quero para minha vida. Já soube de vários casos que no estágio da convivência, não, vou te devolver, hein? Primeira coisa que fala para criança, para adolescente, se você não me obedecer, vou te devolver pro abrigo. Né? Isso é de uma crueldade, é uma crueldade sem tamanho, entendeu? Então não tem condição. É isso. Então olha lá, procedimento para habilitação dos pretendentes à adoção. Petição inicial, com todos os elementos, olha lá o artigo 197A, ok? Todos os elementos para que obedecer na petição inicial. E aí o juiz, recebendo a inicial, ele vai dar vista ao MP. Então a participação do MP é importantíssimo, né? E quais são as manifestações do Ministério Público nesses 5 dias que ele tem para se manifestar? Ele vai apresentar quesitos, não é obrigado, tá? Mas é o que normalmente faz, o que a lei prevê. Ele pode apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional, né? Também vai requerer designação de audiência para oitiva dos postulantes, que estão pedindo para serem, né, se habilitados à adoção, para ver se realmente é isso que eles querem.
juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências necessárias com o MP, que o promotor da Infância e Juventude entender pertinente, ok? Bom, nova redação, aos parágrafos 1º e 2º, olha lá, é obrigatória a participação dos postulantes em programas oferecidos pela Justiça da Infância e Juventude, preferencialmente com apoio de técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito da convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e Juventude. E aí, olha lá, inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial, porque eu sempre repito isso, muitas pessoas vão adotar como se fossem lá comprar uma boneca. Quando você vai comprar uma boneca lá na loja de brinquedos, achar uma boneca, né, que não seja loura dos olhos azuis é difícil, não é fácil não, né? Aqui no Brasil, que eu sou um espécime, né, comum, né, da população brasileira, né? Somos de cor, né? E aí é difícil achar uma boneca que se identifique ali com as nossas crianças, né? Pois é. E aí, muitas vezes chegam lá as pessoas para adotar com essa concepção, né? Da bonequinha loura do olho azul. E aí é diferente, né? Não tem criança, né? Quase não tem criança com essas características por razões óbvias, né? Pois é. E aí é preciso despertar, ó, né? A adoção interracial, é isso aí. O que mais? Crianças e adolescentes com deficiência, né? Nem gosto, acho que deveriam ter mudado deficiência, já está um termo em desuso, né? Então fizeram uma atualização do parágrafo e colocaram como deficiência, na realidade são portadores de necessidades especiais, né? Quem é deficiente, né? Tem muita gente aí que é normal e tem uma deficiência muito maior do que os chamados deficientes, né? Pois é. Então, deveria estar crianças e adolescentes com necessidades especiais, com doenças crônicas, né? Ou com necessidades específicas de saúde e ainda os grupos de irmãos, que é uma crueldade separar um grupo de irmão, não é não? Olha, mas aí também a gente entende aí, se o grupo de irmão for muito grande, o adotando, né? O adotante já vai ficar assustado, é muita criança para receber de uma vez só, né? Mas há um estímulo à adoção para evitar a separação dos irmãos. Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória, né, acima, incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar, aquele programa, né, de famílias que acolhem ali provisoriamente crianças e adolescentes, ou crianças e adolescentes que estejam no acolhimento institucional. A ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica do Juizado da Infância e Juventude, tá bom? E dos grupos de apoio à adoção, sempre com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento familiar e institucional e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Ou seja, é uma integração sociedade e órgãos públicos visando aí trazer uma família, né, acolhedora que realmente desenvolva essa criança e adolescente, esteja apto a isso, né? É recomendável que as crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente ou por famílias acolhedoras sejam preparados, né, por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Imagina a mudança de vida, né? É muito grande. É assustador, né? Não? É assustador. Ah, mas aí tá assustada por quê? Porque agora vai receber uma família? É uma outra realidade, é outra rotina, é outro tudo. Normalmente é muito bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquilo que parecia ser maravilhoso não é, né? Por isso esse cuidado todo, né? Tem que ter muita cautela.
Que mais? Não pode paralisar, é o que está acontecendo, né? Os processos de adoção aí estão meio que paralisados, isso que não pode acontecer. Tem que ter um acompanhamento dos profissionais capacitados e qualificados para perceberem ali os desajustes nesse processo de adoção, né? Vamos lá! O estudo psicossocial para aferir a capacidade e o preparo dos postulantes, claro que vai acontecer. Certidão da conclusão da participação nos programas, juntada do estudo psicossocial e a designação de audiência tem que acontecer depois de participação nesse programa, né? Participação no programa, conclusão, estudos, laudos, ok? E aí, audiência, juiz e Ministério Público, tá bom? Pode ser determinada outras diligências ou o juiz manda ir para o MP e vai designar a audiência. Ou se entender que não precisa mais de audiência, decide aí em 5 dias. Mas a princípio a audiência para ver se realmente, né, o juiz ali aferir se realmente, depois de passar por toda essa preparação, por esses programas ali que a gente acabou de falar, para ver se continua a vontade ali de adotar, entendeu? Preparação prévia. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial jurídica, orientado aí pela equipe técnica da Infância e Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis aí. Repete isso, né? Olha que a gente está aqui no artigo 197, lembrando que no artigo 50, parágrafos, também temos esse reforço, né, dessa exigência. Se possível, incluirá o contato com criança e adolescente e acolhimento, né? Então o 50 determina isso e o 197 vai lá e traz o procedimento, tá bom? Essa é a diferença. Aqui nós temos a regra, certo? E no 197, letras, nós temos o procedimento de como vai acontecer essa preparação psicossocial e jurídica, tá certo? Bom, deferida a habilitação, e agora? Faz-se a inscrição nos cadastros de adoção, tá bom? Ó, você tem condição de ser adotante, ok? Convocação para adoção de acordo com a ordem cronológica de habilitação, conforme a disponibilidade de crianças e adolescentes adotáveis, né? Ok? Então, tem criança e adolescente com perfil para adoção, vamos lá no cadastro de adotantes e aí, de acordo com a ordem cronológica, oferecer, é isso, né? Olha, tem uma criança, adolescente com esse perfil, e aí? É isso aí, tem pessoas que podem definir o perfil de criança e adolescente que querem adotar. A habilitação à adoção deverá ser renovada, no mínimo, trienalmente. Mudou, ok? Olha lá, renovação trienal, de 3 em 3 meses, mediante avaliação por equipe interprofissional. Quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação. Não vai passar por todo aquele processo de novo, não. Ok? Basta uma avaliação por equipe interprofissional. Após 3 recusas, que isso? Recusas pelo habilitado à adoção de crianças e adolescentes indicados dentro do perfil que ele escolheu, aí haverá uma reavaliação da habilitação concedida. Então, ele estabeleceu o adotante, né, o habilitado, estabeleceu ali qual o perfil de criança e adolescente que ele deseja adotar. Aí, a equipe, assim, né, as crianças estiveram ali aptas à adoção e adolescente, a equipe informou. E aí o habilitado, não, essa eu não quero não, essa ali também eu não quero não. Você quer adotar o quê? Né? Como assim? Ok? Então é isso. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou adolescente depois do trânsito julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão do cadastro de adoção e na vedação de renovação da habilitação. Isso também é novo, salvo decisão judicial fundamentada sem prejuízo das demais sanções. Devolver uma criança ou um adolescente, né?
principalmente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção. Isso é terrível. E assim, imaginar que isso existe, né? Imaginar que isso existe. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias. O prazo do procedimento, viu? Do processo que para chegar a essa habilitação. Prorrogar por mais 120 dias por decisão fundamentada do juiz. Esse é o prazo de conclusão desse procedimento. Tranquilo? Ok? Olha, isso aqui dói muito, dói muito. Só de pensar numa criança e um adolescente que já foi abandonado pela sua família e aí vai para uma família substituta que pensa em adotar e essa família substituta desiste da adoção. Isso é de uma crueldade. Eu vi uma entrevista de uma menina que passou por isso e ela tinha uma dor, um choro tão doído. E ela falava assim, mas eu não fiz nada para desagradar a minha mãe adotiva, né? Eu tentava agradar ela em tudo, mas ela não quis ficar comigo. E era uma dor, um choro tão doído, que eu me arrepio até hoje de pensar, sabe? Ai, é muito doído, muito dolorido. Bom, e os cadastros de adoção, né? Para adoção, como é que acontece? Nas comarcas ou foros regionais, haverá o registro de criança e adolescente, ok? E também de pessoas interessadas na adoção, claro, após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado e MP, ok? Então, porque tem que sempre lembrar o seguinte, lembra que o ECA, ele prioriza a manutenção na família ou na comunidade. Então, de preferência, que aquela criança, aquele adolescente não saia ali da sua comunidade, entendeu? Por isso que é na comarca, tá bom? Comarca, lembra que normalmente corresponde a um ou mais municípios vizinhos, né? Agora, o juiz providenciará em 48 horas a inscrição em tais cadastros de criança e adolescente em condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca, ou não conseguimos inserir essas crianças e adolescentes em família substituta nessa comarca. Vamos buscar em outras localidades, outros, né, comarcas e outros estados. Olha lá, tá bom? E das pessoas ou casais que tiveram aí deferida sua habilitação à adoção sob pena de responsabilidade. Então ele tem que informar isso a nível nacional, ok? A exceção da exceção é isso aqui, ó, residente fora do país. Somente serão consultados os adotantes residentes fora do país na inexistência de postulantes nacionais habilitados, ok? O certo, eu estou falando adotantes, mas o termo técnico é postulante. Por quê? Adotante é aquele que já está no processo de adoção, entendeu? Mas é só para você entender que não é a diferença entre adotante, ou seja, postulante à adoção, e a criança e adolescente em condições de ser adotados, chamados crianças e adolescentes adotáveis, ok? Aí dentro de um processo é adotante e adotando. Depois de transitado julgado, aí já é adotado, né? E pai e mãe, ok? E filho, né? Ainda sobre os cadastros para adoção. As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral, claro, aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e cooperação mútua, né? É claro. Bom, compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e a correta alimentação dos cadastros com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Então, você percebeu que há um organograma, né? Nesses cadastros aí de adoção, tá bom? Tem a autoridade central federal e tem a autoridade central estadual, ok? Que vai zelar pela manutenção e correta alimentação, comunicando a central federal, ok? Bom, o MP, claro que acompanha tudo. A alimentação do cadastro e convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. Exceções aos não cadastrados. Olha lá, quem é
pode adotar uma pessoa que não está incluída ali no cadastro de habilitados à adoção? Olha isso. Somente será deferida adoção a candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente, que comprove no curso do procedimento o preenchimento dos requisitos necessários à adoção e que se trata de pedido de adoção unilateral. O que é adoção unilateral? É quando, né, nós temos ali uma união onde um dos cônjuges, né, um dos parceiros já tem um filho. Aí o outro cônjuge, o outro parceiro quer adotar o filho do seu casal. Entendeu? Certo? Então é isso. Então é o padrasto, a madrasta que quer adotar o filho aí do seu convivente, do seu cônjuge, do seu companheiro, da sua companheira. Isso é chamada adoção unilateral. Tá bom? E aí, claro, não vai para o cadastro de adoção, né? E também se ela é formulada por parente com a qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade ou afetividade, né? Parente que possa adotar, tá bom? Lembra que, irmãos, isso não acontece. E ainda quem detém a tutela ou guarda legal da criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, não constatada a ocorrência de má-fé e a prática de tráfico infanto-juvenil. É um perigo, né? Então é preciso fiscalização para evitar aí o tráfico infanto-juvenil, porque isso acontece, infelizmente, né? É um absurdo, mas acontece. Quais são os requisitos para adoção? O adotando, olha lá, agora já vamos ingressar num processo de adoção, né? Olha, deixa de ser postulante, né? E adotáveis. Agora é adotando e adotante. 18 anos adotando no máximo, né? A data do pedido. Salvo se já tiver sob guarda ou tutela dos adotantes, ok? Aí pode ter mais de 18 anos, porque já estava, antes de completar 18 anos, já estava já com os adotantes, ok? Maior de 12 anos, o adotando, aí tem que ter o seu consentimento necessariamente. O adotante, necessariamente maior de 18 anos para adotar, né? Como é que vai? Tem que ter plena capacidade para adotar uma pessoa, independente do estado civil, desde que tenha aí pelo menos um intervalo aí, ó, seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Bom, os pais biológicos ou o representante legal, a adoção depende do seu consentimento, essa é a regra, salvo se desconhecidos ou destituídos do poder familiar. Aí claro que não é precisar de consentimento, mas a regra é que precisa do seu consentimento, tá bom? Bom, o estágio de convivência. Sim, importantíssimo, né? Esse estágio de convivência. Mudança no prazo, olha lá. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança e adolescente pelo prazo máximo de 90 dias. Observada aí a idade da criança e adolescente e as peculiaridades do caso. Tá? Prazo máximo de 90 dias, estágio de convivência. Para se confirmar, né? Isso mesmo, que vai adotar essa criança, vai adotar esse adolescente, né? Apesar de toda aquela preparação, né? Olha isso. O prazo máximo acima pode ser prorrogado por até igual período. Claro que quem define isso é o juiz. O estágio poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob guarda ou tutela do adotante durante tempo suficiente que seja possível avaliar aí a conveniência da constituição do vínculo. Já está com o adotante já há algum tempo, né? Então não precisa de estágio de convivência. Claro que a simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa do estágio de convivência. O juiz vai avaliar e o Ministério Público vai fiscalizar isso, ok? A criança ou adolescente será entregue ao interessado mediante um termo de responsabilidade para o estágio de convivência, ok? Bom, a adoção internacional. Em caso de adoção por pessoa ou casal, residente ou domiciliado fora do país, aí o estágio de convivência será de no mínimo 30 dias e de no máximo 45 dias.
prorrogável por até igual período uma única vez. Mudança também, hein? Isso é novidade. Sempre, sempre o juiz que decide fundamentadamente. Ao final do prazo acima, será apresentado um laudo fundamentado pela equipe interprofissional, que vai recomendar ou não o deferimento da adoção. Adoção internacional, aquela criança vai com o casal, né, eu falo muito casal porque é o mais normal, né? Vai viver num outro país, né? Ok? Certo? Vai viver num outro país. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional, a serviço da Justiça da Infância e Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução de política de garantia do direito à convivência familiar, que, claro, apresentarão um relatório minucioso da conveniência da medida, né? Sempre. Essa equipe é mega importante, né? Percebeu? O estágio de convivência será cumprido no território nacional. Apesar da adoção ser internacional, o estágio de convivência tem que ser aqui. Entendeu? É isso. Preferencialmente na comarca da residência da criança ou adolescente ou numa cidade limítrofe, juiz permitir, respeitada a competência do juízo da comarca de residência da criança. Não é porque o estágio de convivência vai acontecer em outra comarca que o juiz, né, vai mudar sua competência, vai mandar o processo lá para outra comarca porque ele não é mais competente para julgar aquele processo de adoção. Não, ele continua competente para julgar aquele processo de adoção, porque o juiz competente para o processo de adoção é o juiz da comarca de residência da criança, entendeu? Falou que sua criança não podia, faltou adolescente, né? Da criança adolescente. Fui eu não, hein? Foi o ECA. E aí, mas ele permitiu que o estágio de convivência fosse em comarca de outra, limítrofe, vizinha. E aí, vai mudar, ele vai deixar de ser competente e vai passar para outro juiz lá da outra comarca. Não, 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 não. Continua ele competente para o julgamento, tá bom? Bom, paro por aqui. Claro que não acabou, tem mais, mas isso fica para o nosso próximo vídeo. Até lá!